Bom, o assunto da aula de hoje é a escala de Coma de Glasgow. Vamos ao slide número 1. Introdução. A escala de Coma de Glasgow é uma escala neurológica utilizada para avaliar o nível de consciência do paciente após um trauma encefálico. Essa escala ela é utilizada desde o atendimento pré-hospitalar até a unidade de terapia intensiva. Ela é útil na tomada de decisões do profissional, ou seja, a partir dos resultados encontrados, esse profissional ele pode sugerir alguma medicação, alguma intervenção cirúrgica. Dessa maneira, ela fornece uma prévia do nível de consciência e do estado clínico do paciente. A escala de coma de Glasgow ela é comumente utilizada em pacientes em coma. Coma é o estado no qual uma pessoa ou animal perde completamente ou parcialmente a consciência devido à baixa atividade elétrica encefálica. São analisados 3 parâmetros. O primeiro é a abertura ocular, segundo a resposta verbal e o terceiro e último é a resposta motora do paciente. Com relação à abertura ocular, nós temos que nos atentar à resposta observada e à pontuação. Se esse paciente consegue abrir os olhos espontaneamente, ele recebe uma pontuação 4. Se é necessário um estímulo verbal para a abertura dos olhos, a pontuação é 3. Agora, se for preciso um estímulo doloroso, a pontuação é 2. E se não existe resposta, se ele não abre os olhos, a pontuação é 1. Nós podemos observar que quanto mais alta a pontuação, melhor é o prognóstico desse paciente. Temos aqui a imagem. Do lado esquerdo, o paciente consegue abrir os olhos espontaneamente. No centro da imagem, o profissional solicita que ele abra os olhos, a partir desse estímulo verbal. E do lado direito, o profissional faz um estímulo doloroso e o paciente abre os olhos, recebendo a pontuação 2. E no caso de não haver resposta, a pontuação é 1. Com relação à resposta verbal, se o paciente estiver consciente, orientado, conversando, a pontuação é 5. Se ele se apresentar confuso, recebe a pontuação 4. Se utilizar palavras desconexas, a pontuação é 3. Agora, se a presença for de sons incompreensíveis, pontuação 2. E se não existir nenhuma dessas respostas, a pontuação é 1. Novamente, temos a imagem. Do lado esquerdo, o profissional conversa com o paciente e ele está lúcido, orientado, consciente, consegue responder às perguntas. Ele recebe uma pontuação 5. Se ele estiver confuso, a pontuação é 4. Palavras inapropriadas 3. Sons incompreensíveis 2. E se não tiver respostas, estiver ausente, 1. Terceiro e último parâmetro a ser observado é a resposta motora. Se o paciente obedece aos comandos, se você fala com ele, coloque a mão na sua cabeça, coloque a mão no seu peito, e ele obedece esses comandos, recebe uma pontuação 6. Agora, se ele localiza o estímulo doloroso, a pontuação é 5. Se ele retira esse estímulo doloroso, pontuação 4. Ele pode reagir com uma postura em flexão também, que nós chamamos de decorticação, pontuação 3. A postura pode ser em extensão, chamada descerebração, pontuação 2. E se não tiver resposta alguma, a pontuação é 1. No canto esquerdo, na parte superior, o profissional solicita ao paciente que ele mostre os 2 dedos e ele
responde a esse comando, obedece, recebe uma pontuação 6. Do lado dessa imagem, ele localiza o estímulo doloroso. No canto direito, ele retira esse estímulo doloroso. E temos ainda, inferiormente aqui na imagem, a postura em extensão, que é chamada de descerebração, e a postura em flexão, chamada de decorticação. Ainda pode não haver resposta, né? Está ausente, que recebe a pontuação 1. É importante nós diferenciarmos a decorticação da descerebração. A rigidez de decorticação consiste na flexão dos braços, dos punhos e dedos, com adução do membro superior e extensão do inferior, e são típicas de lesões no mesencéfalo, lesões então no tronco encefálico. E a rigidez da descerebração consiste em opistótono, que é a posição ereta do corpo, com os dentes cerrados, os braços estendidos e rígidos, aduzidos e hiperpronados, e os membros inferiores estendidos. A descerebração tem prognóstico pior que a decorticação. Agora nós vamos interpretar essa escala de coma de Glasgow. Como nós verificamos anteriormente, nós temos 3 parâmetros. Na interpretação, vai ser necessário somar a pontuação de cada um desses parâmetros. E essa pontuação total ela pode ser de 3 a 15. No estado 3, nós temos coma profundo, estado vegetativo, é o estado mais grave. 4 também temos coma profundo, 7 coma intermediário, 11 coma superficial e 15 normalidade, né, o grau mais leve. Nós podemos ainda classificar esse trauma crânioencefálico. Se a pontuação for de 3 a 8, nós temos um trauma grave. Há necessidade de intubação imediata. Esse paciente, então, ele vai precisar de ventilação mecânica. Se a pontuação for de 9 a 12, o trauma é moderado. E de 13 a 15 é considerada um trauma leve. Para finalizar, eu tenho aqui a escala de coma de Glasgow completa. Vamos dar um exemplo, então. Ao analisar o primeiro parâmetro, nós verificamos que o paciente ele abre os olhos espontaneamente. Então, ele tem uma pontuação 4. Com relação à resposta verbal, ele está confuso. Também tem uma pontuação 4. E ao analisar a resposta motora, ele localiza os estímulos dolorosos. Pontuação 5. Somando, então, nós teremos 4 com 4, 8, com 5, 13. De 13 a 15, nós temos um trauma leve, ok? Não é difícil, é uma escala bem tranquila. Vocês têm que ter conhecimento dos parâmetros avaliados e dessa interpretação, se é trauma leve, se é um trauma moderado ou se é um trauma grave. Chegamos ao fim da nossa aula. Estarei disponibilizando esse material para impressão.